O Narciso Machado Convida se debruça hoje sobre o futuro político e econômico do Brasil. Para debatermos esse tema, eu recebo aqui nos estúdios dois empresários, um de esquerda, outro de direita. Um já trabalhou em órgãos de fomento, o outro em órgãos de liderança da classe empresarial. Estou falando de Marcelo Barreto, que já foi presidente do Pronese, já foi presidente da Fundate e também já foi do Conselho do Sebrae. Meu caro Marcelo Barreto, muito bom dia, seja bem-vindo ao Narciso Machado Convida. Bom dia, Narciso, bom dia, Milton. É uma honra muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês, né? E espero poder contribuir com os objetivos do programa. O outro convidado é Milton Andrade, foi presidente do CDL e do Fórum Empresarial Brasileiro, um homem de direita e que tem uma atuação na política sergipana. Foi candidato a governador em 2018. Meu caro Milton Andrade, muito bem-vindo. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, Marcelo Barreto. Para mim é motivo de orgulho e honra estar aqui dividindo com um grande jornalista, um grande empresário, um grande intelectual, esse bate-papo, esse momento aqui com vocês. O objetivo do nosso bate-papo de hoje é falarmos um pouco sobre esta conjuntura e o futuro político e econômico do Brasil. Nós estamos em um ano em que definiremos os próximos 4 anos e talvez até por erros ou acertos, as próximas décadas. Então eu queria saber um pouco da visão de vocês sobre esta conjuntura atual. E começo pela seguinte pergunta. Vamos começar por economia, a gente entra na política daqui a pouquinho. Nessa perspectiva do que nós temos, de revisão de dados, uma perspectiva de crescimento agora diminuída. O que esperar da economia brasileira nesse ano de 2022? Quem quer começar? Obrigado pela gentileza, Marcelo. Pois então, Narciso, nós passamos por um período de pandemia, naturalmente é algo impensável, inimaginável em qualquer tempo. Isso deu liquidez ao mercado, o PIB mundial em torno de 10 trilhões de dólares e foi injetado pelos bancos centrais o valor de 1 trilhão de dólar. Em apenas no ano 2020, por exemplo. Então, nós estamos falando de um aumento em liquidez, não é em patrimônio, não é em direito a resgate, é em dinheiro mesmo, de 10% do PIB mundial. Isso causa, naturalmente, inflação. E o mundo está vivendo inflação. Nós estamos num período inflacionário no Brasil e nós estamos num período inflacionário em todo o mundo. E todas as vezes que nós estamos num período inflacionário, nós temos um arroxo de juros. A Selic hoje está em quase 12% e nós estávamos em quase 2% ontem, né? Em 2020, em menos de 2 anos, nós tivemos aí o aumento da Selic em quase 6 vezes, justamente pela inflação. Então, por esses motivos, pela quebra na cadeia de produção, pela injeção para salvar as economias de 1 trilhão de dólares no mercado mundial, pelos bancos centrais, o que espera não só para o Brasil, mas para o mundo, aí são 2 ou 3 anos de período inflacionário. É uma inflação que nós teremos que ter muito cuidado para que o gigante lá atrás que nós vivemos não acorde e volte a assombrar as famílias brasileiras. Marcelo Barreto, sua visão. Bem, é preocupante o cenário atual, né? Saímos de uma pandemia que foi um desastre para a economia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O problema é que, para mim, as ferramentas utilizadas pelo governo não foi o suficiente, né? A pandemia, como uma guerra, né, ela exige esforço de todo mundo. E para isso é necessário você ter um pacto nacional, como isso foi na Alemanha, no Japão, na Espanha, em vários países que passaram por dificuldades. A sociedade teve que sentar e rediscutir, né, pactuar de novo regras e objetivos, né? No Brasil, infelizmente, a gente não está vendo isso. A gente está vendo um setor da sociedade determinando quase tudo, né? E, infelizmente, a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional. A gente tem ações muito concentradas na questão do orçamento do governo ou em ações, principalmente garantindo liquidez do sistema financeiro, né? O setor produtivo ficou praticamente abandonado, né? Foram fechados mais de 1 milhão de empresas no Brasil e você não tem alternativa, você não tem solução para isso. Não existe, né? Durante a pandemia você não teve um grupo, né, articulado pelo governo de crise para estar discutindo situação por situação, setor por setor,
quais os remédios que podia ser ofertado. É claro que não era fácil, não foi fácil para ninguém, né? Todas as empresas sofreram com isso. O que a gente sente, né, e está sentindo ainda hoje é que faltou políticas mais objetivas, como você viu na Alemanha, como você viu na Inglaterra, como você viu nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, o governo não perguntou se o empresário estava precisando de recurso. Ele mandava o dinheiro para os empresários. Aqui você enfrentava a fila, né? Você passava por uma avaliação do sistema financeiro que na maioria das vezes não lhe atendia, né? E empresa recém-criada é que não tinha mesmo direito nenhum de acessar o crédito, né? Principalmente o Pronamp. Então a situação é preocupante, né? O que Milton falou aqui é verdade. A gente está vivendo uma situação inflacionária muito, muito grave, só que no Brasil a situação é pior ainda do que os outros países, né? E como a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que você tenha, vamos dizer, grandes projetos de infraestrutura pensado, grandes projetos de setores da economia que alavanque a economia, vai ficar muito difícil. Agora, dentro desse cenário, nós temos as pequenas e médias empresas que são as principais empregadoras do país. As grandes empresas até que suportam, digamos assim, um pouco mais uma crise inflacionária como essa. Quais são as saídas para que a gente possa gerar emprego em uma realidade como essa, de inflação e de recessão? Em primeiro lugar, os dados o governo já tem, né? Além de quase 1 milhão de empresas que fecharam, quem não fechou está endividado até o fio do cabelo, a tampa, como até diz. A tampa. Então você tem que ter política para isso, né? Não pode esse setor que hoje representa quase 90% do emprego no país, né? Hoje ele representa em torno de 26% do PIB nacional, que é uma discrepância. No mundo, as pequenas empresas chegam a quase 50% da economia, do PIB nacional. Aqui a gente chega a quase 30% e o setor que mais emprega no país são os micros e pequenos empresários. Então o governo tem que ter uma política para esse setor, né? E quem lembra daquela reunião no ano passado, que o Guedes dizia que os pequenos deixam se lixar porque não tem retorno, né? Vamos se preocupar com os grandes, né? Mas só que é os pequenos que geram emprego. Então, infelizmente, a gente não tem, né? A gente está vivendo com as regras anteriores da pandemia, de avaliação do setor, né? Não existe, não só no governo federal, não, no governo estadual também, no governo municipal, você não tem a política de flexibilizar, né, uma condição para o pequeno voltar a respirar um pouco. Milton, quais são as saídas? Primeiro, eu não posso perder a oportunidade de ver feliz um militante da esquerda histórico citar como exemplos países de direita, a Alemanha, Estados Unidos. Fico muito feliz de ver o Marcelo citar exemplos do liberalismo econômico, como o sucesso da pandemia. Não citou nem Venezuela, nem Cuba, nem Coreia do Norte como grande sucesso, então fico bem feliz em vê-lo. Não posso perder a oportunidade de brincar com o amigo Marcelo. Pois bem, Narciso, no tripé econômico nós temos 3 pilares para sustentar a economia. Sim. Primeiro, a inflação no centro da meta. O governo todo ano define uma meta de inflação, se é 4,5%, se é 3,5%, se é 5%. Tem o piso, o centro e o teto da meta. Então a inflação tem que estar na meta. O segundo pilar econômico é o câmbio flutuante. Então o Banco Central não pode estar intervindo, comprando ou vendendo dólar para mascarar o dólar alto ou mascarar o dólar barato. Então o câmbio tem que flutuar. É a oferta e a procura, é a saída e entrada de dólar que tem que precificar o real. E o terceiro é o superávit primário, né? Nós passamos de 2014 até 2017 sem esses pilares. Em 2017, o pilar do câmbio flutuante foi reerguido e o pilar da inflação no centro da meta foi reerguido. O superávit primário nós perdemos desde 2014 e já estamos caminhando para o 9º ano seguido sem o superávit primário. Com a pandemia, mas era uma evolução. Nós desmontamos em 2014 os 3 pilares, ficamos sem pilar nenhum em pé. Em 2017 erguemos 2 pilares e faltou erguer o 3º pilar do superávit primário. Se fosse uma obra, estou tentando ser didático com quem está nos ouvindo para entender se fosse uma obra. Faltando o 3º pilar vem a pandemia, né? Faltou o superávit primário em 17, mas os 2 pilares ficaram em pé em 18, ficaram em pé em 19, veio a pandemia em 20.
O superávit primário aumenta o rombo fiscal, essa é a realidade. O orçamento de guerra aumentou o rombo fiscal para combater a pandemia e é natural que aumente mesmo o rombo. Não se esperava outra coisa de nenhum governo. A inflação volta. E essas macro medidas têm impacto direto nos micro e pequenos? Completamente, porque a taxa de juros de mercado é definida por isso. É onde eu vou chegar agora. E hoje nós só temos um pilar em pé, que é o do câmbio flutuante. O dólar, de fato, é aquele dólar mesmo. Se é 4,70, se é 5, se é 4,50, é o mercado que está definindo o preço do dólar. Então nós demos um passo atrás, o Brasil deu um passo atrás por conta da pandemia, no quesito pilar tripé econômico. Com essa quebra do pilar da inflação, ficou muito mais distante que a gente atingisse o superávit primário. A única saída agora que nós temos, infelizmente, é acelerar o equilíbrio nas contas públicas. Como o período de inflação também gera aumento na arrecadação, o congelamento nas despesas em 2020 e 2021, por exemplo, foi proibido o aumento salarial a servidores, que é uma folha que cresce naturalmente e organicamente todos os anos. Então isso já crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo. Isso fez com que esse congelamento, associado com o aumento na arrecadação pelo momento inflacionário, aumento dos combustíveis, aumento a arrecadação, aumento da energia, aumento a arrecadação, aumento do gás, aumento a arrecadação. Isso fez com que o pilar em 2022 do superávit primário muito provavelmente seja reerguido. Então nós estamos construindo o ambiente necessário para que em 2023 e anos seguintes os pilares sejam o tripé volte. Porque em 2020 vamos reerguer o pilar do superávit primário, em 2023 devemos reerguer o pilar da inflação no centro da meta. E o que isso impacta na minha vida, na sua vida e na vida do pequeno ou do cidadão comum? Nós vamos pagar mais caro por um produto, já estamos pagando caro no combustível e na tomada de crédito. Quem antes estava pagando juros de 1,5%, 2%, hoje está tomando de 3,5%, 4%. Agora, vocês como estudiosos e analistas também do mercado internacional, a Bolívia, com o câmbio fixo, tem a menor projeção de inflação na América Latina. Como explicar? O câmbio fixo não é uma boa ideia. Inclusive foi muito criticado lá atrás pelo Aldo Rebelo, se eu não me engano, quando o Fernando Henrique adotou o câmbio fixo. O problema do câmbio fixo é que ele funciona enquanto você tem reserva. Isso é esgotável. Exatamente isso que acontece lá. Então, enquanto tem reserva, é lindo. O governo vai funciona. injetando para... Funciona. Alguém está pagando essa conta ou essa bomba vai estourar lá na frente. É mais ou menos como um congelamento de preço. Quem é mais velho que nós, que viveu o período de Sarney, talvez o Marcelinho tenha vivido, sabe que o congelamento de preço tem uma consequência. De imediato, o preço não aumenta, mas a médio e longo prazo, o preço galopa. Então, é o que acontece com o câmbio fixo. De imediato, o câmbio não aumenta, mas a médio e longo prazo, o câmbio vai galopar, porque as reservas vão acabar. Então, é uma péssima ideia o câmbio fixo. Marcelinho, essa comparação com esse equilíbrio inflacionário na Bolívia. Narciso, eu acredito que o mundo econômico, né, capitalista ou não, ele não... você não deve trabalhar com a regra fixa como se fosse um mantra. Né? Você tem que analisar o momento econômico e político e adotar ela a mais correta possível. Né? E quando eu cito aqui a Alemanha e outros países que Milton brinca comigo, a Alemanha é um dos países que está mais longe do liberalismo econômico que a Alemanha. A Alemanha não é esse país liberal que Milton pensa que ele é. É um país social-democrata, né? Claro que eles trabalham com alguns regramentos que tem base do liberalismo, como também tem regramentos da economia que tem muita força da social-democracia tradicional europeia. Né? Então eu acho que a gente não pode ter uma regra engessada para cada país. Isso depende de cada momento econômico. Né? Tem momentos que exigem medidas ditas liberais, mas tem momentos como esse que exigem medidas de Estado mesmo. Se você não tiver um Estado funcionando, regulando, para você retirar o país desse buraco, não adianta. Né? Não adianta. Você pode ter regra de câmbio flutuante, você pode ter todos esses pilares, né, estabelecidos, mas se você não tiver uma retomada econômica com força,
Isso não se sustenta há muito tempo. Na sua visão, só o mercado privado, só as empresas não conseguem fazer esse dinamismo acontecer? Não, o mercado em si, eu não estou falando nem as empresas privadas. As empresas privadas são essenciais nisso. A minha preocupação é mais o mercado financeiro. Perfeito. Entendeu? Porque, às vezes, a gente não olha para a produção, né? Não tem uma política apropriada para a produção e a gente esmaga a economia, vamos dizer, real, por conta de uma economia, vamos dizer assim, orçamentária, né? Que você pode resolver esse problema aqui, mas mais adiante você não foi o suficiente para reguer a economia, né? Então, isso me preocupa muito, né? O Estado, nesse momento, é super importante. Nessa pandemia, os países que se saíram bem na economia foram os países que o Estado entrou com muita força, né? Então, a gente não pode ter, vamos dizer, esse preconceito de Estado contra o mercado. Não, tem momentos que o Estado entra. Em 88 ou em 2008, na grande crise americana que começou na Europa, né? O Obama interviu em várias empresas, inclusive chegou a estatizar a GM em um período. Estatizou, depois que ele conseguiu, vamos dizer assim, equilibrar as contas da empresa, voltou para o mercado. Não existe uma regra rígida para você resolver um problema. Dentro desse cenário, no início do mês, o governo federal divulgou uma matéria comemorando os bons resultados da economia. Diz o texto da matéria: o Brasil avança na retomada econômica com índices favoráveis em diversas atividades, com os bons resultados na geração de empregos formais, além do desempenho positivo e dos recordes nas exportações, no agronegócio e na arrecadação federal. Qual é o cenário efetivamente que a gente vive? Vamos começar por você, Milton. Eu tenho uma visão um pouco diferente da de Marcelo. Nós estamos passando por dificuldade, o cenário mundial de dificuldade é um período inflacionário. Mas pós-pandemia, nós vamos ter inflação próxima a 10%, 11%, que é a inflação que nós tivemos em 2015, sem pandemia. Os Estados Unidos, que não tem histórico de inflação, vai ter inflação de 6%, 7%. A Argentina, nossa vizinha, de quase 50%. A Venezuela, de mais de 500%, já vindo de um período inflacionário galopante, já com um parâmetro alto de inflação. Então, assim, eu acredito que nesse cenário desafiador, o Brasil conseguiu se sair bem, sim. Nós temos mais empregos formais e menos desemprego hoje do que em janeiro de 2020, por exemplo, no período pré-pandemia. O agronegócio está carregando o Brasil nas costas, né? Isso favorecido também por um câmbio depreciado. O dólar está com um valor alto e isso facilita a exportação. E o que o Brasil exporta? Comida, agro. Então o agronegócio está num bom momento, muito também pelos acordos comerciais feitos pela ministra Tereza Cristina, mas principalmente pelo câmbio depreciado do real. E eu falei há pouco da balança das contas públicas, do balanço das contas públicas, que com o congelamento em 2020, 2021 dos gastos e o galope da inflação aumentando a arrecadação, pela primeira vez desde 2014, em 2022, nós devemos ter um superávit primário, que é o que você acabou de confirmar nas notícias. Então voltaremos a ter dois pilares de pé. Faltará apenas o pilar inflacionário, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Então nós tínhamos uma crise em 2015, que foi uma crise made in Brasil, e como era made in Brasil, era só o Brasil que tinha que resolver. E agora nós temos uma crise de 2022, que é mundial, não é uma crise brasileira. E o Brasil tem feito um bom dever de casa nesse quesito. Aí quando parece assim, ó, é defensor do governo federal. Não, você sabe que eu não sou. Sou crítico às falas do Bolsonaro. Mas na pandemia, foi o Ministério da Economia que pagou a folha de quem suspendeu os funcionários. Foi o Ministério da Economia. Quem pagou o auxílio emergencial foi o Ministério da Economia. Chegou a R$ 1.200 por família. Nós imaginávamos em março e abril que teria desabastecimento. Não teve desabastecimento. Que teria saqueamento do supermercado por fome ou por falta de acesso ao alimento. Não teve saqueamento. O caos não existiu. Existiu perda do poder de compra, existe inflação, e esses problemas têm que ser resolvidos. Mas, diante do que se projetou, tivemos um mal muito menor. Marcelinho, sua visão com relação a essa situação e esses dados comemorados pelo governo federal. Olha, a gente tem que ter muita cautela sobre esses dados, né? Porque você não vê ainda uma coisa com substância,
né? É claro que as contas externas estão indo bem por conta um pouco do que Milton falou, também pela guerra. O Brasil hoje vai ser fundamental nessa crise, né, pós-pandemia, que é a guerra Ucrânia e a Rússia. O Brasil vai ser mais exigido ainda a alimentar o mundo. Isso favorece também o agronegócio, que é um setor super competitivo da economia, né? Então isso vai ter reflexo, é claro, vai entrar mais dólares, isso vai, né, entrando mais dólar, a tendência é o dólar cair mais um pouco, né? Agora isso não é o suficiente, né? Como eu falei antes, quase 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, né, que geram mais emprego. Em compensação, quase 70% do PIB são de 90 mil empresas, né, grandes empresas e médias empresas. Então você já tem um desequilíbrio muito grande no Brasil por conta disso também, né? Então como resolver os pequenos que geram emprego? Você tem que ter uma política específica. Você tem que ver caso a caso, você tem que ter um programa mais flexível para essas empresas, senão vão fechar mais ainda, né? Eu converso com alguns microempresários, pelo fato de ter sido do diretor do Sebrae, eu tenho muitos amigos no setor, a gente conversa, rapaz, tem gente que está com as portas abertas porque não tem jeito, não tem o que fazer, né? Então é uma situação dificílima. Você não tem uma linha, quer dizer, aí eu discordo um pouco de Milton aqui. Por exemplo, o Pronamp, a folha de pagamento saiu porque o Congresso botou os pés na parede. O Congresso forçou, o governo reagiu até quando pôde, né? Porque tanto é que o Pronamp passou quase 8 meses para ser aprovado. As empresas, todo mundo com a corda no pescoço, e os caras não liberavam o Pronamp, né? Erros absurdos. E tem coisas quando você que é empresário, Milton, quando você perde o time no seu negócio, você recupera, é mais difícil ainda, né? Você precisa fazer mais investimento, você precisa de mais capital de giro, né? Você precisa de aumentar seu estoque. Como é que você vai fazer isso se você não tem recursos financeiros à disposição no mercado? De recuperação de empresas, Milton entende, viu? Claro. Quer dizer, hoje o Brasil, Milton, você tem aí uma reserva aí que os bancos são forçados a manter quase 30 bilhões de dólares que a gente tem no Banco Central, que poderia ser tirar uma parte desse recurso, ser um grande fundo de aval, né, para dar garantia ao sistema financeiro. Os caras não fizeram isso. Dentro desse, vocês já colocaram aí dados da atuação do governo federal na pandemia. E aí eu tenho uma visão, e gostaria de saber se vocês concordam ou discordam dela, que é a seguinte: se a gente não tivesse em Bolsonaro uma figura que pregou contra tudo aquilo que o próprio governo, que ele deveria liderar, fez, talvez nós tivéssemos até ele politicamente em uma outra postura nesse momento. Porque a injeção de recursos nos estados, municípios, nos lares brasileiros com o auxílio e no auxílio às empresas foi de um volume que, se não tivesse existido, nós estávamos numa crise muito pior. O grande problema é que o próprio presidente pregava o contrário daquilo que o governo dele fez. E teve também a questão da equipe econômica que se opôs a essas políticas em determinados momentos e relegou ao Congresso determinar como é que essas políticas seriam implantadas. Foi um erro de Bolsonaro essa gestão? Eu acho que ele errou desde o início, né? Ele fez uma ação constantemente. Primeiro, ele negou a doença, né? Ele negou a crise da pandemia, coisa gravíssima, né? Depois ele fez de tudo para não chegar as vacinas no Brasil, né? O Brasil era para ter chegado a vacina em dezembro, chegou em fevereiro. Fez campanha contra as máscaras de proteção que em quase todos os países e você vê naturalmente isso, não só em momento de pandemia. Então o cara trabalhou contra o tempo todo, né? A própria equipe econômica de Guedes, nesse momento, ficou isolada dentro do governo, né? E demorou também a agir, né? Principalmente os micros e pequenos empresários. Eles deviam ter mais agilidade nas decisões. É claro que era um momento diferente, era muito difícil, né? Mas se você tivesse... primeiro devia ter criado uma Câmara dentro do governo, que você devia ter trazido empresários, pessoal do movimento sindical, a sociedade para dentro do governo, para analisar esses casos. Você podia ter encontrado situações negociadas para resolver.
talvez setores poderia não ter fechado, né? Vamos dizer, atividade, né? Mas tem que fechar tudo, porque era muito difícil você tomar uma decisão quando você não tem o apoio do governo para tomar determinadas decisões. Vou pedir para o Milton comentar, porque eu quero, depois dessa pergunta, partir para o cenário local. Por favor, Milton. Eu não sei se é estratégia ou se é loucura, mas Bolsonaro fala o contrário do que o governo dele faz, né? Na medida que, por exemplo, eu vou trazer um exemplo recente fora da pandemia, em que o nosso representante na ONU vota a favor da Ucrânia e contra a Rússia, ele, Bolsonaro, tem uma fala simpática a Putin e satirizando o presidente da Ucrânia, que está sendo invadida e massacrada por ser de origem como um ator de comédia ou de filmes, como quer que seja. Mas o nosso representante na ONU votou a favor da Ucrânia. E Bolsonaro tem uma fala simpática à Rússia. Bolsonaro teve um discurso anti-vacina. E o Brasil, da América do Sul, foi o país com o maior índice de vacinação. Teve uma referência em vacinação no mundo. Demorou a iniciar a vacinação, milhares de vidas poderiam ter sido salvas, mas lá para julho nós já tínhamos o índice nível europeu ou melhor que vários países europeus. E aí você tem um presidente que é contra a vacina, que comprou vacina, um presidente que é simpático à Rússia, mas o governo defende a Ucrânia, um presidente que fala uma coisa e o governo faz outra. Então, isso causa uma instabilidade. A imagem lá fora o Brasil tem uma boa equipe, essa equipe sabe o que fazer, mas tem uma pessoa que não sabe exatamente quais são os caminhos necessários e que se perde pela fala. Mas que a condição do país está correta. Pelas equipes, né? Está correta. Aí ele vem e desfaz tudo com a boca. Você vê que uma fala dele, o dólar dispara, como disparou agora no caso do deputado Daniel. Né? Disparou 4% no dia, a bolsa desaba. Nós vamos viver essa instabilidade até quando? Essa crise institucional, executivo, judiciário, não interessa a ninguém. Viramos refém do legislativo que assaltou o orçamento. As RP9, os orçamentos secretos. Hoje quem comanda o orçamento do país é o Congresso, não é mais o executivo. Então, assim, essas instabilidades são ruins. Mas, se você falar, por exemplo, do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, para não estar dominando, da infraestrutura com Tarcísio de Freitas, da agricultura com Tereza Cristina, são cases de sucesso. O Tarcísio de Freitas está terminando obra de tudo que é canto, com um orçamento menor que o DENIT em 2014. Valor nominal, sem correção. E fazendo um grande trabalho. Nós vamos entrar na nova era de ferrovia graças a uma política do Tarcísio de Freitas. Aí vem o Bolsonaro e desfaz tudo com a boca. Só que enquanto ele está falando, o país está caminhando para outro sentido. E eu acho que o mercado já está entendendo que o que ele fala não vale tanto. Porque ele, por exemplo, a Petrobras, vou tirar porque aumentou o preço do combustível. Botou um novo presidente e aumentou logo depois. 3 mudanças e nada de mudança. Exatamente. Então, assim... Mudou sem mudar. A fala dele assusta, mas os atos do governo, graças a Deus, não. Sergipe, qual é a situação atual e quais são os caminhos e prognósticos para esse ano de 2022? Narciso, me preocupa muito o estado de Sergipe, ser um estado pequeno, com atividade econômica, vamos dizer assim, mediana, né? Foi um estado que, desde a década de 60 até as grandes privatizações, era um estado que tinha, vamos dizer assim, uma quantidade de estatais muito grande, que, vamos dizer assim, criou uma classe média razoável aqui no estado. Né? Foi um estado que chegou a ter a renda per capita maior do Nordeste, né? E é claro que o cenário mudou, né? A política desde o governo desde Fernando Henrique, o próprio Lula e Dilma, né? Em alguns momentos teve, vamos dizer, políticas mais acentuadas de privatizações, outras menores, mas aconteceram em todos os governos, né? Mas eu nunca vi uma situação como essa no estado, nunca, né? O estado passou bem na economia, porque, na verdade, passou 2 anos fechado. Veio muito recurso do governo federal para o estado, por conta da pandemia. Se você analisar com cuidado, o grande gasto do governo em custeio vem da Secretaria da Educação. Então, você praticamente ficou quase 2 anos nas escolas fechadas, isso sobrou dinheiro. Isso facilitou o governo
vamos dizer, a fechar as contas dele, a equilibrar, né? Mas você não vê um plano de desenvolvimento econômico no Estado. Você tem um líder empresarial que é meu amigo, eu gosto muito dele, de Laércio. Inclusive foi meu vizinho, né? Eu nunca vi na história de Sergipe uma liderança e um partido político ter um espaço que tem no governo, né? E em setores importantes que ajuda o desenvolvimento econômico, e você não vê um projeto econômico, né? Você não vê falar né? Qual é a política para o milho, é só você reduzir o ICMS ou zerar o ICMS, é só isso. Sergipe hoje é o segundo maior produtor de milho, você não tem uma fábrica de milho aqui, de processamento, para fortalecer inclusive o agronegócio, para você, essa riqueza ficar aqui no estado, né? Você tem aqui, quando eu estava no Sebrae, Narciso, eu fiz um trabalho com a cerâmica lá em Itabaianinha e fizemos um diagnóstico interessante. Só para não se prolongar, Marcelinho, traga também quais são os caminhos para a gente poder... E a gente via as deficiências do setor, Milton, né? Você tem empresários que praticamente definiam o preço do seu produto pelo preço do seu vizinho, né? Não tinha análise de custo. Você não tem apoio estatal, você não tem apoio do governo. Isso não estou dizendo Belo Valor, não, há muito tempo que vem assim. Mas o que me chama a atenção é que um setor importante do empresariado que assumiu vamos dizer, uma importância muito grande do governo, e eu esperava muito mais deles, né? Você tem uma descoberta aqui de petróleo e gás, que foi na época ainda de Zé Eduardo, foi investido aqui bilhões para descobrir esse poço de petróleo, que pode ser a redenção do Estado, né? Só um poço de petróleo vai gerar 120 mil barris de petróleo e 8 milhões de metros cúbicos de gás, só um poço, né? O segundo poço da Petrobras, você vai dobrar isso para 240 e 16 milhões de metros cúbicos de gás. O que é que a gente vai fazer? Qual é a política de atração, Milton, de empresas para cá? Foi feito algum estudo de valor do mercado de petróleo e gás para ver se você tem lacunas aqui no estado, né? Para ver se você pode chamar alguns empresários local, invista aqui, que o governo lhe apoia, porque vai ter um mercado garantido, né? Vamos ouvir então isso me assusta. Não tem um plano de desenvolvimento econômico pensado de médio e longo prazo aqui no estado. E a oportunidade é essa, o momento é esse de a gente desenvolver. Milton. Pois bem, Narciso. Sergipe, durante 31 anos, foi a Suíça do Nordeste. A maior renda per capita, de 85 a 2016. E por dois fatores eu posso dizer isso com convicção. Primeiro fator, a Petrobras, que se instalou e usou aqui como uma grande base regional, explorando o nosso estado. Chegamos a 70 mil barris dia. Hoje estamos em torno de 30 mil barris dia. Chegamos a quase 70, pouco menos de 70. Estamos hoje quase 30 mil barris dia. Então a Petrobras murchou em Sergipe. Isso também gerou empobrecimento. E o segundo fator foi um grande homem público, foi João Alves Filho, que desenvolveu esse estado e junto com a Petrobras trouxe o período de ouro na economia sergipana. Depois disso, nós encontramos um desequilíbrio nas contas públicas, mais recentemente já na era Jackson Barreto. Isso impactou bastante, como o Marcelinho muito bem disse. Nós somos uma economia refém do Estado. A partir do momento que o Estado atrasa salário, parcela 13º, atrasa fornecedor, toda a cadeia produtiva sente. E o dinheiro que você ia consumir no restaurante, no vestuário, está pagando de juros a cheque especial de banco. Então, se esse governo teve o mérito, e nós temos que reconhecer, foi reequilibrar as contas nesse sentido. Naturalmente, esse mérito não é exclusivamente do governo estadual. Algum percentual é do governo estadual. Mas a pandemia injetou dinheiro e suspendeu o pagamento de dívidas, além do aumento de arrecadação e congelamento dos gastos em todo o Brasil. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe tinham as 4 piores situações fiscais do Brasil. Hoje, todos os 4 estão pagando o salário em dia. Então, assim, naturalmente, não dá para tirar o mérito do governo do Estado. Tem algum percentual de mérito. Ele poderia ter optado por outro caminho também. Com certeza. Utilizar esses recursos economizados em diversas outras ações e não equilibrar as contas Ou ter públicas. caído no populismo de aumentar, sem fazer conta, a classe de servidor. Perfeito. A reforma da Previdência, que foi criticada por sindicatos, necessária, defendi e defendo. Feita por Belivaldo Chagas, defendo. Impopular, mas necessária. Tinha que ser feita. Então, assim, o governo estadual tem mérito. Não é um mérito exclusivo, é um mérito compartilhado com todo o contexto.
Então nós empobrecemos. Deixamos em 2016 a liderança na renda per capita e hoje estamos quinto, caindo para sexto colocado no quesito renda per capita. A Petrobras sai de Sergipe, praticamente sai, né? Ela murcha a operação em Sergipe. E nós temos dois tipos de exploração em petróleo: onshore e offshore. Offshore é a plataforma em alto mar e onshore é terrestre. E esses campos terrestres aqui em Sergipe estão desativados há muito tempo. E uma boa notícia é que nós tivemos agora a licitação do polo de Carmópolis, que envolve Carmópolis e também o Tecarmo aqui, que foi adquirido por um consórcio e vai voltar à exploração dos poços terrestres em Sergipe. Para você ter ideia, o impacto no PIB de um poço em mar é de 1,5 o investimento. Se eu investir 1 milhão, no PIB é 1,5 milhão. Um poço terrestre é de 5 vezes. Se eu investir 1 milhão, no PIB é de 5 milhões. Porque num poço de alto mar, não necessariamente o trabalhador mora em Sergipe. Ele pode vir do aeroporto, pegar um helicóptero de lá e ir para a plataforma. Mas o terrestre não. A pessoa se estabelece, traz a família, se alimenta, transporta, se veste e toda a cadeia produtiva fica aqui no entorno. Por no mínimo fica hospedado durante a rotina de trabalho ali. Os 15 dias, o tempo que for. Exato. Então, assim, com os postos terrestres sendo retomados, as perspectivas para Sergipe são muito boas. E também com a descoberta do que o Marcelinho falou, que os estudos já começam em 2023 e os estudos já geram investimento. O próximo ciclo de 4 anos, Sergipe irá crescer independentemente de quem seja o governador. Estou falando isso porque eu não gosto do populismo barato. Pode ser um aliado, pode ser um adversário meu, mas Sergipe vai crescer. Se estiver em uma boa mão, crescerá muito mais. Se estiver em uma mão ruim, crescerá muito menos. Mas Sergipe vai crescer nos próximos anos pela retomada dos poços terrestres e pela exploração das águas profundas, que serão as das maiores reservas do país. Estamos com mais um Narciso Machado Convida, debatendo hoje o futuro econômico e político do Brasil com dois empresários, Marcelo Barreto e Milton Andrade. Eu queria entrar agora num assunto ainda para a gente encerrar essa parte de economia, senão não vai dar tempo da gente falar sobre política. A questão do salário mínimo. Vocês já falaram aí, vou juntar os dois, salário mínimo e a questão da distribuição de renda. Vocês já falaram aí da importância que é a economia ter muito recurso circulando para poder aquecer o mercado. Por que sempre que a gente discute salário mínimo há um impeditivo de pensar em um aumento real para recuperar a capacidade de compra do trabalhador? E em segundo ponto, qual seria a política ideal para transferirmos renda no Brasil? Apenas os auxílios que são feitos ou existem outros caminhos também? Pode continuar com você, Milton. Sobre o salário mínimo, se você aumenta de uma forma que o mercado não suporte, você gera desemprego. Foi isso que aconteceu em diversas ocasiões. Digamos, vamos aumentar o salário mínimo para 3 mil, para 2 mil reais. Bom, eu não vou ter venda suficiente para pagar isso. Em vez de ter 10 funcionários, vou ter 6, vou ter 5. Vou para a informalidade. Então, isso tem que ser feito com muita cautela e você tem que gerar o ambiente necessário para que cada vez mais, menos pessoas recebam o salário mínimo. Que o mercado pague acima. Médico se preocupa com o salário mínimo. Engenheiro se preocupa com o salário mínimo. Porque você tem mais procura no mercado do que oferta. Então o que nós precisamos fazer é a qualificação da mão de obra, para que essa mão de obra seja produtiva o suficiente para que o trabalhador nem se preocupe com o salário mínimo, porque o mercado vai pagar mais que isso. Se você for para o mercado de tecnologia hoje, programador, se você encontrar um, me avise, que eu estou procurando. E ninguém encontra. Todos estão ocupados com 2, 3 empregos e cobrando o que precisa e o que o mercado paga. Então o que nós precisamos não é de lei, é de ambiente econômico para que você gere a atmosfera necessária e cada vez mais, menos pessoas recebam o salário mínimo. Você não vê essa discussão em países como os Estados Unidos, por exemplo. Existe. Mas não existe uma preocupação com isso, porque o mercado paga acima disso. É muito mais por uma questão de direito trabalhista, mas que economicamente não se aplica, porque o mercado paga mais do que o salário mínimo. E para você solucionar e incluir a classe, é a renda mínima. Nós precisamos de uma política de renda mínima ainda insuficiente com os R$400 e da pandemia nós tivemos. Embora fosse uma pandemia, embora estivéssemos quase todo mundo fechado sem produzir, foi o menor período de pobreza extrema da história do Brasil. Foi durante a pandemia, por conta dos R$1.200 do auxílio emergencial. Então nós precisamos estabelecer uma política definitiva de renda mínima
É o que Milton Para Friedman... não ficar variando de um governo para o outro. Isso, é uma política de Estado. Não pode ser uma política do governo. Tem que ser uma política de Estado. Veja, você discutir se o trabalhador vai de ônibus ou de carro é uma discussão, trabalhar. Mas você não pode discutir se a pessoa vai comer ou não vai comer. Então renda mínima não se discute, tem que ter. Perfeito. Marcelo. Olha, eu vejo por outro ângulo, né? Eu não estou discordando aqui de Milton, mas a questão do salário mínimo, principalmente no Brasil, há uma distorção muito grande, né? Você tem um salário mínimo aqui de R$ 1.200 e você não tem um limite do salário máximo, né? Então o Brasil, entre o menor e o maior salário desse país é uma coisa gritante, né? Então a questão da distribuição de renda passa por isso também. Não é só a questão de você ter bilionários ou milionários demais no país, né? Mas até as faixas salariais no Brasil é uma distorção, né? Se você pegar um país como o Japão, entre o menor e o maior salário no Japão, é uma coisa minúscula, é pequeno. Eu vou dar um exemplo aqui. Na década de 70, o Iacocca, que era o cara que era da Chrysler, que era o grande empresário da Chrysler, né? Ele retirava da Chrysler, naquela época, em torno de 8 milhões de dólares, isso na década de 70. O seu Toyota, que era o dono da Toyota, né? Pra você ver a visão de como é diferente de um país para o outro. Ele tirava $600 mil por ano. Por quê? Porque para eles era indecente um empresário receber o que o Iacocca retirava da Chrysler. Não estou dizendo que é crime, não. Mas quando você tem os países desiguais... Russo? Não, Iacocca é americano. Então, quando você tem no Brasil essas distorções também, né, isso afeta também a distribuição de renda. E quando você concentra mais ainda a renda na mão de poucos, você prejudica, você não tem como ter uma política salarial, né, onde você consiga ter um salário um pouco mais próximo de uma realidade para um pai de família ter uma vida digna. Então fica difícil, você tem que abrir mão, né? A gente tem que parar esse país e fazer um grande pacto nesse país. Vai ter que sentar empresários, trabalhadores e governo e definir caminhos. A gente não pode só olhar, vamos dizer, do ponto de vista de algum setor da economia. Tem que olhar todo mundo. Já tem países como a Finlândia e como a Dinamarca que já estão discutindo renda mínima, independente de você trabalhar ou não. Eles estão vendo no futuro que as pessoas, o cara pode achar no direito de não querer trabalhar, mas ele tem um direito de comer, né? Então tem países que estão avançando nesse sentido, né? De você ter uma renda mínima estabelecida para o cidadão, mesmo trabalhando ou não. Isso para a gente pode ser uma coisa absurda, mas já é uma discussão hoje presente na Europa, né? Isso está sendo discutido em regiões na Itália, na Espanha, né? E toda vez que esse dinheiro circula, a economia tende a ser alavancada. Eu me lembro que na década de 80, eu ia muito para o sertão. A cidade de Glória era uma cidade que funcionava no período de feira. E na feira abria-se o comércio. Quando a feira ia embora, o comércio fechava. E constantemente tinha saques naquela região, tinha muita gente passando fome, né? Com um pouco de renda que foi injetado na economia no sertão, né? E a distribuição de terras na região também, né? Com a reforma agrária, com as políticas sociais e tal, o dinheiro circulou na região. E como o sertanejo é um povo empreendedor, a economia ela alavancou. Hoje é uma cidade que tem um shopping, né, Milton? Tem shopping, tem indústria já na cidade. É uma cidade hoje que não depende de Aracaju para ter... mercado gourmet muito bom também de alimentação. Exato, entendeu? Então, quando você compara a Glória da década de 80 de hoje, é um case para ser estudado. Pousadas que não deixam a desejar nenhuma da capital. Nenhuma. Então, é o quê? Isso foi renda circulando, né? Foi o crescimento da produção de leite, foi alimento para o gado, o comércio acelerando. Então, o dinheiro circulou e circulou bem, porque você criou uma classe média no sertão que nunca teve. Vou encerrar com uma pergunta sobre, rapidamente, porque estamos quase no finalzinho. Eu não falei do principal. O trabalhador que ganha 1.200, ele custa 2.400, porque no meio do caminho tem um estado que nós estamos entre os 3 países que mais tributa folha no mundo. Não se deve tributar folha como o Brasil tributa.
folha se estimula, se reduz a tributação. Então, mudar a política de tributação sobre a folha é o primeiro passo para você ter espaço para gerar emprego e espaço para aumentar o salário mínimo. Muito bem. Então vamos para a política. Dentro desse cenário político, Lula e Bolsonaro se retroalimentam e a gente desfoca a discussão do Brasil dos assuntos principais? Eles despertam paixões, são os dois únicos que têm militância e paixão, e o Bolsonaro hoje, mais do que o Lula, não digo voto, digo paixão e militância, é diferente de voto. E um só vence com o outro do outro lado. Sem Bolsonaro, o Lula não tem chance de vencer a eleição, sem Lula, o Bolsonaro não tem a chance de vencer a eleição. E eu lamento para o Brasil se forem essas duas opções no segundo turno. Gostaria piamente de contar com uma terceira via, com Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, por exemplo, que eu tenho certeza faria um trabalho muito melhor do que os dois, que poderia pacificar o nosso país e a gente caminhar a passos largos para o progresso. Na política, Narciso, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo você tem polarização, né? Os Estados Unidos tem republicanos e democratas, apesar que tem outros partidos, então se polariza lá. Quase também. Que a gente não tem conhecimento disso, estando de fora, né? Se você não... Você chega agora na França, a França não é tão polarizou no final, né? Mas você foi Macron e Le Pen, né? Até o final, mas você teve uma força de esquerda crescendo no final da campanha que quase chega no segundo turno, né? Na Inglaterra são os conservadores e os trabalhistas, então a polarização é uma coisa natural da política, né? Eu não vejo mal nisso, não. O que eu vejo ruim é, vamos dizer assim, essa radicalidade, principalmente por conta do agrupamento de Bolsonaro, que parece que só consegue sobreviver na política na crise, estabelecendo crise, criando problemas com o Supremo, com o Parlamento hoje não, que ele conseguiu pacificar em torno dele, né? Mas eu não vejo outra saída, infelizmente os outros partidos não se viabilizaram, né? Esse rapaz que Milton falou aqui, eu conheci ele semana passada, nem conhecia ele, como é o nome dele? Dávila, né? Não sei nem o que é que ele pensa direito, né? Mas o Ciro não se viabilizou, né? E Lula se viabilizou. Lula hoje está em primeiro lugar nas pesquisas, não significa que ele vai ganhar ou que ele vai chegar nessa posição até o final. Agora, o Lula, ele é uma oportunidade de pacificar o Brasil hoje, tá? O empresariado, na época de Lula, tinha um conselho de empresários que funcionava era ligado ao gabinete dele, que tinha representação de todos os setores, né? Então, os empresários tinham participação no governo de Lula e com muita força, não era com pouco, era muita força, né? Eu tenho um amigo, que inclusive votou em Bolsonaro, um amigo de infância, de colégio, ele era um dos grandes ceramistas aqui de Itabaiana, né? Ele fechou a cerâmica dele, né? Principalmente agora na crise ele fechou de vez. E ele mesmo voltando em Bolsonaro, ele disse: Marcelo, nunca vendi tanto tijolinho na minha vida como na época de Lula. Vamos para uma pergunta sobre Sergipe. Dentro desse cenário nacional que impacta aqui, o que é que vai estar em voga nas nossas eleições? Um debate sobre Sergipe ou um debate sobre quem é próximo ou não aos líderes nacionais? Naturalmente, quem for próximo a Bolsonaro não vai utilizar isso porque não é um capital político para Sergipe. Se estima que Bolsonaro tenha 30% dos votos em Sergipe e que os demais candidatos, em especial Lula tenha 60% ou mais. Então, muito claramente, nós temos uma candidatura do governo de Fábio Didieri que depende da estrutura da máquina dos apoiamentos no interior, em especial, para que ela alavanque. Então, depende da estrutura, não depende só dele. Depende de quanto ele vai ser abraçado por prefeitos ou pela força de oposição em cada cidade. E isso tem acontecido, diga-se de passagem. Então é uma candidatura que não depende só dele. Nós temos a candidatura do Rogério Carvalho, do PT, que também não depende só dele. Ele depende de Lula. Que Lula alavanque a candidatura dele, que Lula finalmente diga se de fato ele é o candidato de Lula ou não, que se criou essa dúvida no meio e que Lula continue firme nas pesquisas. Nós temos a candidatura de Alessandro Vieira, que não depende nem de máquina e nem de nenhum padrinho a nível nacional. Então, é a única candidatura que eu vejo que
que independe de fatores externos, que só depende de acertar a comunicação com a população para que evolua. E muito provavelmente, pelo que está se desenhando, na segunda-feira teremos o anúncio também de uma candidatura do Valmir de Francisquinho, que é do partido de Bolsonaro, mas não há uma vinculação de imagem corretamente, né? Ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Com o Bolsonaro, eu também acredito que não tenha uma dependência de apoiamento a nível nacional ou a nível de máquina. Em se confirmando, a candidatura de Valmir de Francisquinho também seria uma segunda candidatura independente de apoio nacional ou da estrutura da máquina do governo. Marcelinho. Olha, não tem como a política nacional não refletir na política local, né? Uma das questões que que vai ser muito debatido na campanha é a questão da economia. Não tem como. Você sai de uma crise econômica, sai de uma crise pandêmica muito violenta, que está afetando todo mundo, né? E, queira ou não queira, qualquer saída econômica para o Estado de Sergipe passa também pela política nacional, né? Então, é evidente que Bolsonaro vai ter o espaço, o palanque dele aqui local, não sei quem é, ainda não definiram quem é o candidato dele aqui, né? E Lula é muito forte aqui no estado, sempre, né? Desde a eleição dele para cá, ele já mostrou essa força. Então, o candidato de Lula aqui é Rogério, né? É um candidato, na minha visão, o mais preparado do ponto de vista econômico, inclusive, né? Eu venho conversado muito com ele, vejo a expectativa que ele nos traz, para o pensamento que ele tem para a economia do estado. É um cara que tem uma coisa muito bem elaborada na cabeça dele. Ele conhece da plantação do arroz, a produção de petróleo, é um cara que vem estudando muito, né? E, queira ou não queira, ele tem uma equipe também que está em torno dele, que vem trabalhando, né? Que vem trabalhando nesse aspecto para ajudar a candidatura dele. O Mitidieri é um candidato do governo, né? É um candidato do governador que vem representar, na minha visão, um governo que cumpriu, vamos dizer assim, o feijão com arroz, né? Mas não apontou nenhuma expectativa, nenhuma esperança para o povo de Sergipe, né? Então, para mim, vai ser quer dizer, e tem o Alessandro, que é um candidato, que é um senador que teve uma atuação muito forte no Senado. Pensei que esqueci do meu senador. Que teve uma atuação muito forte, tem uma ligação muito forte com a Lava Jato, com o Moro, né? Que a gente precisa saber, né, dele e de Moro, o que é que eles pensam para o Brasil e para Sergipe, porque eu ainda não sei, né? A única pauta ainda que ele vem apresentando é a questão da corrupção, que é importante, é claro que é importante, mas não é só isso. A gente precisa saber o que é que ele pensa para a economia, o que é que ele pensa para a educação, o que é que ele pensa para a saúde, que a gente não ouviu ainda. Então vai ser uma eleição muito polarizada e muito polarizada por conta também da polarização nacional. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero recebê-los outras vezes. Foi um debate qualificado e espero que a gente tenha contribuído aí com os nossos internautas em muitas reflexões. Marcelinho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Narciso. Obrigado, Hamilton, por ter dividido esse espaço comigo, né? Com você. E sempre é uma honra estar conversando com você e batendo papo. Meu caro Milton, muito obrigado pela presença. Volto mais vezes. Obrigado, Narciso. Obrigado, Marcelo Barreto. Prazer imenso estar aqui nesse momento. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado você que acompanhou mais um Narciso Machado Convida dessa sexta-feira. Voltamos na próxima sexta, às 10 horas da manhã. Nos acompanhe sempre. Gostou do programa? Dá um like, se inscreve no nosso canal e compartilhe com todos os seus contatos. Até a próxima.